Minhas amigas e meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, professor Bruno Garcia Redondo, com vídeos de processo civil para o nosso canal. De novo, aquele pedido de sempre, porque eu estou vendo que vocês não estão fazendo, por isso que eu estou reiterando o pedido. Clique em curtir, se inscrever no canal, para eu continuar gravando conteúdos como esse. Brincadeiras à parte, vamos prosseguir com a nossa aula de princípios e regras recursais. Então, ainda aqui dentro de um grande tema chamado Teoria Geral dos Recursos, ou Parte Geral dos Recursos, prosseguindo em princípios e regras recursais, o próximo que eu tenho para falar com vocês é o chamado da unicidade. Além de unicidade, tem vários nomes esse princípio ou regra. Unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade. Então, unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade. Através dessa norma da unicidade, a gente tem a consequência de que para cada decisão cabe apenas uma espécie recursal, um tipo de recurso. Para cada decisão cabe apenas um recurso, mas não um recurso querendo dizer assim, ou o recurso do autor ou do réu, não. O autor pode recorrer e o réu pode recorrer também se, por exemplo, tiver sucumbência recíproca. Não é um recurso, numericamente falando, é um tipo de recurso, uma espécie recursal para cada decisão. Então, por exemplo, se a sentença, regra geral, processo civil, procedimento comum, nós temos da sentença cabe apelação. Artigo 1009, da sentença cabe apelação. Se você tem acórdão em grau de tribunal local, por exemplo, no TJ, do acórdão colegiado você cabe recurso especial ou cabe recurso extraordinário. Então, para cada decisão, cabe um recurso. Decisão interlocutória da fase de conhecimento que esteja no rol do agravo, só cabe agravo. Decisão final de primeira instância chamada sentença, só cabe apelação. Decisão monocrática de relator, relator julgou recurso sozinho, só cabe agravo interno. Então, para cada decisão, há sempre apenas um tipo de recurso. Essa é a regra geral decorrente do princípio da unicidade. Se um sujeito vir que errou na espécie recursal, agora eu vou trazer alguns desdobramentos do princípio. Então ele entra com recurso, por exemplo, errado. Aí ele vê ainda lá, supostamente até o final do prazo recursal, que ele entrou com recurso errado. E depois ele poderia protocolar o correto? Primeira pergunta. Não. E quando ele recorre, ele está dizendo que para ele a espécie recursal era aquela. Ele não pode depois mudar de opinião e entrar contra outro recurso contra a mesma decisão. Então, por exemplo, da sentença cabe apelação. O sujeito lá vai lá e erra e entra com agravo de instrumento contra a apelação, contra a sentença no dia 10. Ele poderia nos 5 dias finais entrar com apelação? Vem sentença. No dia 10 erra e entra com agravo de instrumento. Vê que errou, aí 5 dias depois, para completar o prazo de 15, entraria com apelação. É possível? Não. Princípio da unicidade, princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Só cabe uma espécie recursal. E quando você escolhe a espécie recursal, você se vincula no seu primeiro recurso contra aquela decisão. Recorreu, você já vinculou a espécie recursal, ocorrem preclusões consumativas e lógicas. Lembrando a aula de TGP de preclusão, preclusão, perda de um poder de uma situação jurídica ativa processual. Preclusão consumativa, como você já recorreu, você não pode recorrer de novo. E lógica, se você disse que era agravo de instrumento, por que agora você está dizendo que é apelação? Tá? Então, uma consequência importante desse princípio. Não pode, errando no tipo de recurso, tentar corrigir ainda no final do prazo, entrando com a espécie recursal correta. O segundo recurso vai ser não admitido, não conhecido, por violação tanto a esse princípio, quanto em razão das preclusões consumativa e lógica. Nós temos também que analisar que existem umas aparentes exceções. Aparentes duplos cabimentos. Por exemplo, de cada decisão cabe, além do recurso típico, sempre embargo de declaração. Então, por exemplo, da decisão interlocutória do rol do agravo, cabe agravo, ou, por exemplo, embargos de declaração. Da sentença cabe apelação ou embargos de declaração. Da decisão monocrática do relator cabe agravo interno ou embargos de declaração. Da decisão colegiada do tribunal cabe ou recurso especial extraordinário ou embargos de declaração. Então, a necessidade, você ver ali que cabe embargos de declaração com recurso típico seria uma exceção. A doutrina diz que não é exceção, é uma aparente exceção, porque embargo de declaração só vai caber em hipóteses típicas, é um recurso a gente viu em classificação de recurso de fundamentação vinculada. Você tem que alegar um tipo de defeito, um tipo de vício, para que caiba embargos. Então, a rigor, pensem só, se tem uma decisão interlocutória e ela é omissa, ainda que tivesse no rol de agravo de instrumento não cabe. Se tem uma omissão, é para primeiro entrar com embargo de declaração, aí da decisão dos embargos de declaração você entrar com agravo de instrumento. Você vê uma sentença, aparentemente o recurso típico é apelação. Mas se a sentença tem contradição, obscuridade ou omissão, o que cabe é embargos de declaração e não apelação. Então veja, se tem um tipo de vício, deixa de caber o recurso típico
apelação e passa a caber o recurso de fundamentação vinculada, embargos de declaração. Então, primeiro embargo de declaração contra sentença, aí vem uma nova sentença julgando os embargos de declaração, aí da nova sentença que julgou os embargos de declaração, você entra com recurso típico apelação. Então não é que seja exceção, porque não quer dizer que cabe em dois recursos, ou você entra com apelação ou embargos, não. Você tem omissão que cabe em embargos, e não apelação. E se não tem omissão, obscuridade e contradição, embargos não cabe, o que cabe é apelação. Então você não tem hipótese de cabimento concomitante, você tem hipótese de cabimento exclusivas, por ser um recurso de um tipo de fundamentação livre, apelação, e o outro de fundamentação vinculada. Mesmo a aparente exceção seria o duplo cabimento em tribunais, quando vem um acórdão, que ele pode ser ao mesmo tempo ilegal e inconstitucional, poderia ao mesmo tempo caber recurso especial e extraordinário. Cabe sim você entrar de um único acórdão, no mesmo prazo de 15 dias, tanto com recurso especial quanto extraordinário. Isso seria exceção ao princípio da singularidade ou irrecorribilidade? A doutrina diz também não, porque mais uma vez são recursos de fundamentação vinculada. Se há inconstitucionalidade, o que cabe é recurso extraordinário, não especial. Se há ilegalidade, o que cabe é recurso especial e não extraordinário. Agora, se o acórdão do desembargador viola tanto lei quanto Constituição, para cada tipo de violação, para cada hipótese de cabimento, para cada causa de pedir, só cabe um recurso. Um acórdão que viola ao mesmo tempo Constituição e lei, até que matematicamente você esteja entrando com dois recursos, você está entrando com dois recursos para o mesmo tipo de vício. Pode entrar, às vezes, com o mesmo recurso, com o mesmo capítulo, mas não para o mesmo tipo de vício, não para a mesma hipótese de cabimento. Para a mesma hipótese de cabimento, a lei não prevê dois recursos. Essa é a conclusão do princípio da singularidade. Outro princípio importante é o princípio da correspondência, correlação ou congruência. Então, vários nomes para esse princípio: correlação, correspondência ou congruência. Vejam que você tem que acertar, como eu falei, na espécie recursal correta. Então, correlação, congruência ou correspondência, uma vez identificada a natureza da decisão, você tem que entrar com um recurso correspondente. Alguns chamam isso de princípio da tipicidade recursal. Você tem que entrar com tipo recursal certo ou espécie recursal, mas o pessoal prefere falar correspondência, congruência ou a correlação. Você tem que correlacionar o tipo de decisão para o recurso cabível. Você tem que acertar a espécie recursal. Outro princípio recursal importante é o princípio da consumação. Uma vez protocolado o recurso, não cabe novo recurso contra a mesma decisão. Então você consuma o ato de recorrer quando você protocola as razões recursais. E uma vez consumado o recurso, você não pode, por exemplo, aditar ou complementar o recurso e não pode entrar com outro recurso. Recorrer no dia 2 por agravo de instrumento, consumei o recurso de agravo de instrumento. Eu não posso até, por exemplo, supostamente o final do prazo de 15 dias, complementar o meu recurso de agravo de instrumento. É decorrência lógica do princípio da preclusão. Preclusão consumativa, nome do princípio, princípio da consumação. Recorrido, interposto recurso, consumado o ato recursal contra aquela decisão, você não pode nem aditar nem complementar o seu recurso. Outro princípio interessante é o princípio da proibição da reforma para pior, ou o princípio da proibição da reformatio in pejus, também chamado como o princípio da non reformatio in pejus. Non reformatio in pejus, princípio da não reforma para pior, querendo dizer que o recorrente nunca pode, ele recorrente em seu recurso, sair em uma situação mais desfavorável da que ele entrou. Então veja, no julgamento do seu recurso, você não pode sair com a sua situação piorada. Então você não pode sair com uma situação jurídica pior da que tinha antes de recorrer. Em outras palavras, ganhava um dano moral de 10 mil, o autor, e o autor recorre para majorar para 20. Ele tinha pedido 20 e ganhou 10 na sentença. O autor recorreu por apelação para elevar de 10 para 20, o desembargador não pode achar que o 10 estava muito e reduzir para 5. Então, se o autor ganhou 10 e recorre para levar de 10 para 20, ou o desembargador vai poder levar até 20 ou vai ter que no máximo manter em 10. Reduzir de 10 não pode, que causaria prejuízo. Então, pelo princípio da não reformatio in pejus, o mínimo que a decisão lhe dá já é o mínimo garantido. Você pode buscar uma melhoria, uma reforma para melhor. Se o tribunal discordar, ele não te dá a melhoria, mas ele não pode prejudicar a sua situação. Então, não pode reduzir um dano material, reduzir um dano moral, alguma coisa assim. Esse princípio é aplicável à remessa necessária, ao reexame necessário, pela súmula 45 da STJ. Remessa necessária não é um recurso. Já falei, é um sucedâneo recursal, mas não recurso. Mas se aplica a remessa necessária, aquela revisão das decisões contra o poder público, o mesmo princípio da não reformatio in pejus. Se o poder público ganhava alguma coisa, mas não ganhava tudo. E porque não ganhou tudo, a sua decisão vai ser revista. Ele está tendo um tipo de prejuízo.
Quando o desembargador for julgar a remessa necessária ou o reexame necessário, ele não pode piorar a situação da Fazenda Pública. Ele, no mínimo, mantém o que a Fazenda Pública já tinha. Ele pode melhorar, mas não pode piorar. Existe uma exceção e outras aparentes exceções a esse princípio. A única exceção realmente ao princípio da não reformácio impede, a exceção válida, a exceção correta é o conhecimento de matérias cognoscíveis ex officio. Matérias, entre aspas, de ordem pública que os julgadores podem conhecer sem provocação da parte. Então vejam, o autor estava ganhando dano material de R$10.000, mas ele pedia 20 na petição inicial, sentença dá 10. Ele entra com apelação para elevar de 10 para 20. No mérito, o tribunal não pode reduzir, não pode prejudicar no mérito, não pode levar de 10 para 9, 8, 7, 6. Ou mantém 10 ou aumenta. Mas o princípio pelo qual os julgadores podem conhecer de matérias ligadas ao interesse público de forma ex officio, relacionadas a questões processuais, as questões processuais devido ao efeito devolutivo, lembrem, efeito devolutivo dos recursos leva todas as matérias cognoscíveis ex officio, efeito devolutivo em profundidade, também chamado translativo. Relacionado ao capítulo impugnado, dano moral, de 10 para 20, matérias cognoscíveis ex officio são levadas. Então, a razão do efeito devolutivo em profundidade ou translativo, o tribunal vai poder, apesar de o sujeito estar ganhando R$10.000 e pedir para levar para 20, ele pode, por exemplo, mudar essa sentença para reconhecer uma ilegitimidade ativa e falar, na verdade, você não poderia ter sido autor. Então, veja, ele acaba tendo sim a sua situação prejudicada. Ele estava ganhando 10.000, pedia para elevar a condenação para 20 e o tribunal reconhece uma ilegitimidade ativa ex officio. Antes, né, submetendo ao contraditório e depois decidindo, beleza. Então, ele que tinha uma decisão de mérito de 10.000, agora ele recebe uma decisão sem resolução de mérito, extinguindo o processo por ilegitimidade passiva. Saiu com a situação piorada? Sim, mas é legalmente permitido porque quando a gente estudou efeito devolutivo em profundidade, a gente viu que artigos permitem que juízes reconheçam matérias cognoscíveis ex officio. Então, no mérito não pode sair com a situação piorada, por exemplo, reduzir condenações, mas pode você, por exemplo, mudar a capitulação da decisão para gerar extinções sem resolução do mérito. Acaba prejudicando o recorrente, mas isso é possível, porque é legalmente positivado. Existem falsas exceções, duas que são as seguintes. Quando o outro recorre. Quando o outro recorre, também, você pode sair com a sua situação prejudicada, mas você não sai no seu recurso. Você sai prejudicado em consequência do conhecimento e acolhimento do recurso do adversário. Exemplo, de novo, autor pedia 20.000 de indenização, ganha 10. Autor recorre para levar de 10 para 20 e réu recorre para diminuir de 10 para 0. Dois recursos, um de autor e um de réu. No recurso do autor, que ele pede de 10 para 20, se o desembargador achar que tem que reduzir, como é que ele tem que fazer? Ele julga improcedente, nega provimento ao recurso do autor para majorar de 10 para 20, e aí no recurso do autor mantém 10, ele respeita a não reformácio impégios e abre para julgamento o recurso do réu. O recurso do réu pede reduza de 10 para 0. Aí o desembargador vai dar provimento ao recurso do réu para reduzir a condenação de 10 para 0. O autor que recorreu está indo, no final das contas, a condenação dele de 10 para 0, sim, mas não no recurso dele autor. É consequência do acolhimento do pedido do recurso do adversário. E aí passa a fazer todo sentido, então mostra que isso não é uma exceção ao princípio. No recurso do autor, ele não saiu prejudicado. Ele sai prejudicado no recurso do seu adversário que fez o pedido de prejuízo para ele. Aí sim, é a consequência direta do julgamento do pedido do adversário, da parte contrária, cujo interesse é oposto. Existe também uma suposta exceção, que seriam os efeitos infringentes ou modificativos dos embargos de declaração. Vejam que os embargos de declaração eles se destinam a determinados tipos de vícios ou defeitos que, da sua própria natureza, quando o julgador for corrigir a sua decisão, ele vai ser obrigado a mudar a conclusão, às vezes, a conclusão da sua própria decisão. E quando ele for para corrigir o defeito, mudar a conclusão, ele vai estar acabando, sim, prejudicando o recorrente. Mas não prejudicando o recorrente, ele vai estar dando a primeira decisão certa pela primeira vez. Vejam só. Contradição. Cabe embargo de declaração. Vem uma sentença contraditória. Porque eu acho que você fez isso, e porque você não fez isso, e porque você fez isso, porque está aprovado e não está aprovado a mesma coisa, julgo o pedido parcialmente procedente. Aí vem alguém e fala, poxa, embargo de declaração, contraditória a decisão. Corrija a contradição. Pode ser quando o julgador for corrigir os trechos contraditórios e colocá-los coerentes, ele tem que mudar a conclusão. Então, a consequência do seu pedido de sanear, corrigir aquela contradição que existia, para corrigir a contradição e adotar uma linha única, pode ser que, por consequência, seja a linha única prejudicial ao recorrente. Outro cabimento de embargo de declaração, omissão. O juiz não julgou o pedido de dano moral.
não julgou, sentença omissa. Aí você entra com embargo de declaração. Por exemplo, sentença que julgasse dano material e moral, só julgo material, não julgo moral. Sentença omissa sobre dano moral. Você entra com embargo de declaração. Corrija a omissão, julgue o pedido de dano moral. O juiz pode julgar esse dano moral 0? Sim. Você está pedindo para ele julgar, mas é uma decisão ruim para o recorrente, para o embargante. Uma decisão ruim, mas é a consequência do pedido. Você pediu para ele julgar, ele pode dar 0. Ele pode reconhecer uma ilegitimidade passiva, uma ilegitimidade ativa, falta de um pressuposto processual. Então, a consequência natural de julgar os embargos de declaração que você entra é que vícios sejam corrigidos. E ao corrigir determinados vícios, o juiz vai ter que julgar pela primeira vez de forma correta. E ao julgar pela primeira vez de forma correta, ele não está julgando o recurso. Agora ele está julgando o pedido. Recursos não podem ser julgados para pior, mas pedidos sim. Você não pode pedir R$1 bilhão e ganhar 0 como pedido inicial? Sim. Então você não tem proibição de pedidos iniciais serem julgados contra quem pleiteia. O que você tem é a impossibilidade de, em recursos, o sujeito ter a sua situação piorada. São coisas diferentes. Uma coisa é julgar o recurso, outra coisa é julgar o pedido. Em embargo de declaração, você corrige, julgando o recurso, para julgar o pedido. E quando você julga o pedido, você pode eventualmente julgar o pedido original, não o pedido recursal, o pedido anterior, o pedido original, de forma contrária ao recorrente. Outro princípio importante é o princípio chamado da dialeticidade ou discursividade. Dialeticidade ou discursividade significa que o recurso deve dialogar com a decisão recorrida. O recurso deve ter razões recursais. Não vai ser falado assim, vem entrar com apelação, nesses termos peço deferimento. Contra o que você está recorrendo? É implícito, contra tudo, odiei a decisão, perdi 100% que eu pedi. Mas tem que trazer razões para isso. Então o princípio da dialeticidade não basta entrar com o tipo de recurso correto. O recurso contra a decisão tem que ter razões. E as razões recursais têm que dialogar com a decisão recorrida. Você não pode fazer recorte e cola de peças e pegar lá a sua petição inicial, aí mesmo a redação transforma autor em réplica e muda de petição inicial para réplica. Aí mesmo a petição de réplica, você recorta o nome réplica e bota alegações finais de autor. Aí perdeu, você toca o nome alegações finais de autor e transforma em apelação. Ainda que possa ser petições de 30 páginas, essa petição modelo, se você não dialogar a cada momento com cada elemento novo do processo, a sua petição não vai ser conhecida, não vai ser sequer apreciada por violação ao princípio da dialeticidade. Dialeticidade decorre diretamente de uma exigência direta do princípio do contraditório no aspecto substancial. Contraditório não é sucessão de monólogos. Contraditório é diálogo máximo. Então, se há um ato novo, o seu ato seguinte já tem que ser novo. E tem que ser em parte novo, pelo menos, para falar sobre a novidade logo antes ocorrida. Então, ainda que você possa, sim, ir utilizando modelos, os modelos não podem ser imutáveis. Você pega o modelo para a petição seguinte, mas você tem que mudar a sua petição seguinte. Ela tem que dialogar com todos os atos que surgiram depois do seu ato anterior. Então, petição inicial, réplica não pode ser igual à petição inicial. Você tem que mudar pelo menos um pouco do conteúdo dela para dialogar com a contestação. Aí vem alegações finais, ainda que ela pode ter como origem, como base, o modelão lá da petição inicial e da réplica, você tem que dialogar com todas as provas e decisão de saneamento que foram produzidas ao longo do processo. Então você muda mais o texto. Vem uma decisão corretamente fundamentada, rejeitando as suas alegações. Poxa, se a decisão traz rejeição às suas alegações, o seu recurso seguinte não pode ser um recorte e cola da petição anterior. Você tem que agora dialogar com a decisão recorrida para mostrar onde está o erro da decisão. Você até pode repetir fundamentos. Você pode repetir certos tipos de argumentação. Toda a minha linha vai que tem que aplicar o artigo 2º do Código Civil e a interpretação é essa. A linha sua ser a mesma, não tem problema. Você não pode ter petições iguais, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. O CPC é tão claro nisso, que vem no artigo novo 932, inciso 3, dizendo que os relatores de recursos não conhecem de recursos quando os recursos vejam não impugnarem especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, relatores estão autorizados a não conhecer, na admissibilidade, a rejeitar de plano, recursos que não impugnem especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, 932, inciso 3, que fala que o relator pode não conhecer desses recursos, tem como base o princípio da dialeticidade ou discursividade. Mesma regra, por exemplo, artigo 1021, parágrafo 1º, olha, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Como se já não bastasse o artigo 932, inciso 3 geral, relembram lá num recurso específico agravo interno que o recorrente tem que impugnar de um modo específico cada fundamento da decisão recorrida. E assim vai, a súmula 284 do STF, 287 do STF, súmula 182 do STJ,
nós temos várias súmulas que já falavam desse princípio antes, falando que não se conhece de recursos por violação a esse princípio. Vejam que não é um ônus excessivo para a parte, fazer com que a parte faça decisões que corretamente dialoguem, porque os magistrados, os juízes, têm esse mesmo ônus, que é o da fundamentação adequada ou substancial, lá do artigo 489, parágrafo 1º. Então, se o juiz tem que analisar de forma clara e detalhada todos os argumentos das partes, as partes têm que, nas suas petições seguintes às decisões, analisar cada argumento da decisão que lhe for contrário e rebatê-lo. Tá? Então, o mesmo ônus que se traz da fundamentação substancial do juiz é o ônus da dialeticidade ou discursividade recursal para as partes. Penúltimo princípio e regra aqui é o da fungibilidade, chamado de fungibilidade recursal. Fungibilidade, basicamente, é você errar na forma ou errar no cabimento, mas mesmo assim o seu meio processual ser acolhido. Fungibilidade decorre diretamente do princípio chamado da instrumentalidade das formas ou do processo. O processo não é o fim em si mesmo. Você não pode sempre, obrigatoriamente, dizer que a forma prevalece sobre o conteúdo. Às vezes a forma prevalece sim, mas não de forma obrigatória. O processo não é um fim em si mesmo. Então, fungibilidade, você às vezes erra na forma, mas não se reconhece nulidade e o processo prossegue assim mesmo, apesar do defeito. E qual seria o defeito falando de fungibilidade recursal? Escolha de recurso errado. Ah, Bruno, você não me disse que existe unicidade do recursal? Contra cada decisão só cabe um recurso, também chamado de tipicidade? Sim, falei isso. Só que acontece que nem sempre a natureza jurídica da decisão é clara. Existem algumas decisões em processo civil que você pode ter uma dúvida sobre a natureza jurídica dela e não haver por exemplo, um artigo tão claro, ou pelo contrário, haverem dois artigos de lei contraditórios que te deixem em dúvida sobre qual tipo de recurso cabível. E a parte em dúvida, em boa-fé, e sobre boa-fé, tecnicamente nem a palavra tão boa, que eu vou criticar daqui a pouquinho uma nomenclatura chamada de má-fé, mas a parte fundada numa dúvida objetiva ali, ela fica literalmente, corretamente numa dúvida, e ela não sabe qual, tem bons argumentos para os dois lados, qual recurso ela deve entrar. Como consequência do princípio da fungibilidade, ela escolhe um dos meios cabíveis e o seu recurso deve ser aceito. Visto essa teoria geral, essa ideia inicial de fungibilidade, vamos por partes. Ela não vem consagrada em nenhum artigo específico do CPC, mas decorre dos princípios da instrumentalidade das formas, instrumentalidade do processo, decorre daquele princípio novo chamado princípio da primazia da solução do mérito. Você tem que sempre buscar julgar o mérito, abrindo até mesmo, relativizando um pouquinho, o rigor excessivo das formas. Direito estrangeiro, o CPC português, por exemplo, tem esse princípio positivado lá no CPC de 2013 de Portugal. A grande questão é, quando você tem uma decisão contra a qual aparentemente cabem duas espécies recursais diferentes e o recorrente vai optar por uma delas, o ponto mais importante é quais são os requisitos para se aplicar o princípio da fungibilidade. Quais são os requisitos para que o recurso, entre aspas, errado ou o segundo recurso seja aceito? Exige boa-fé, e aí por isso que eu critiquei a palavra um pouquinho antes. Código de 39, CPC de 39, falava ausência de erro grosseiro e ausência de má-fé como requisitos para esse princípio. Ausência de erro grosseiro e ausência de má-fé não devem ser considerados requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, tanto é assim que o Código de 73 e o de 2015 não repetiram o artigo, porque a doutrina criticava muito esses requisitos. A ausência de erro grosseiro, grosseiro é um adjetivo que exige uma avaliação subjetiva do julgador. O que é um erro grosseiro versus um erro não grosseiro? O grosseiro implica uma avaliação muito subjetiva por parte do julgador do recurso. E a ausência de má-fé, como é que você vai saber se o cara errou por má-fé, errou por desconhecimento, errou porque estava numa dúvida legítima? Então, má-fé é elemento psicológico, investigação subjetiva também é muito difícil. Então, a ausência, dizia, prática forense de 39 e jurisprudência, a ausência de erro grosseiro, a ausência de má-fé. E nossa jurisprudência, até um pouco mais recente, à luz do Código Velho, dizia que tinha que se entrar com recurso no menor dos prazos. Se você tivesse dúvida sobre dois recursos, por exemplo, um de prazo de 10 dias e um de prazo de 15 dias, quando existia no sistema do Código Velho um de 10 e um de 15, que era o agravo era em 10, a apelação era em 15. E você estava na dúvida se era apelação ou agravo, dizia a jurisprudência até, escolhe um dos dois, mas entra no menor dos prazos. Entra no menor dos prazos, que era o de 10 ou do agravo, para, entre aspas, demonstrar sua boa-fé. Que, na verdade, não ser uma burla a perda do prazo. Exemplo, você achava que era agravo e tinha que ter entrado em 10, perdeu o prazo. Mas dá sorte que alguns entendessem que fosse apelação. Aí você que perdeu o seu prazo de 10 jogava na apelação em 15. Aí você, entre aspas, uma burla. Só que acontece que a doutrina critica fortemente esses três requisitos. Ausência de erro grosseiro, ausência de má-fé e dúvida objetiva. E a doutrina fala assim, olha,
Fungibilidade, o único requisito para o seu cabimento é dúvida objetiva. Dúvida objetiva é ou indicação de mais de um caminho legítimo ou inexistência de indicação de qualquer caminho legítimo. Então, indicação de mais de um meio legítimo ou pela lei, ou pela doutrina, ou pela jurisprudência. Você procura jurisprudência lá, metade do STJ diz que cabe recurso do tipo X e outra metade diz que cabe do recurso Y. A divergência jurisprudencial atual. Eles têm uma dúvida objetiva, dois caminhos igualmente legítimos segundo a STJ. Doutrina, você pega 5 autores de processo civil de um lado, 5 do outro, não um entendimento isolado, tá? Mas, sei lá, 6 autores de um lado, 6 do outro. Você consegue demonstrar que a doutrina debate e se divide. Então, que autor, na verdade, está certo? A rigor nenhum. Então, o recorrente naquele caso, demonstrando divergência, como eu falei, na jurisprudência, ou divergência na doutrina, ou divergência na lei, pegando o artigo X, dá a entender que é esse, depois pegando um outro artigo em outro lugar, dá a entender que seria outro recurso, e o próprio CPC não pacifica a questão. Então, divergência na lei, divergência na doutrina, divergência na jurisprudência. Ou nenhuma indicação de nenhum caminho cabível, você fica totalmente perdido, não tem ali, parece que é um artigo genérico, você não sabe se aplica ali ou não, enfim. É a aplicação do princípio da fungibilidade. Você vai lá e escolhe um dos possíveis caminhos, de acordo com a sua interpretação, fundada na dúvida objetiva. E aí, por isso que a doutrina fala que a fungibilidade não deveria gerar como consequência a conversão no recurso correto. Pense. E é o que, infelizmente, acontece na jurisprudência. Quando existe dúvida objetiva, cabem 2 recursos, a parte escolhe qualquer deles. Aí o julgador vai falar assim, olha, para mim você escolheu errado, mas eu reconheço que tem divergência, dúvida objetiva. Então eu vou aceitar nesse caso. Só que os julgadores, curiosamente, eles convertem o recurso escolhido pela parte no recurso que eles consideram correto. Aí converte e passa a tramitar, segue o rito do recurso que o julgador entende cabível. Então ele aceita, fala, não precluiu, não transitou em julgado, mas eu vou converter no recurso que eu acho correto. Beleza, na prática, forense acontece assim, você consegue evitar a preclusão em coisa julgada e o recurso vai ser julgado através de outro rito, o rito que o julgador escolher. Mas o doutrina fala que está errado, que o julgador não deveria converter no recurso que ele acha correto. Ele deveria processar o recurso escolhido pela parte. Porque se é dúvida objetiva, existem 2 caminhos legítimos, o desembargador, quando manda converter na preferência dele, ele está dizendo que para ele existe um correto. E fungibilidade é dizer que não existe um correto, existem data venia 2 corretos, 2 ou mais corretos. Para o julgador, o primeiro, para a parte, o segundo tipo de recurso, para metade da doutrina o primeiro, para metade da doutrina o segundo, não existe correto. Pelo contrário, existe mais de um correto. E se a fungibilidade existe mais de um correto, como é que você justifica converter em um? O desembargador acha que era um tipo recursal, a parte acha que é outro, que ele receba o recurso da parte e o tramite como o escolhido pela parte. Esse seria o mais interessante à luz da doutrina. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Exemplos de decisões que podem gerar dúvidas, para vocês pensarem assim, caramba, como é que a gente aplica a fungibilidade hoje em dia? Olha só. A gente tem decisões do artigo 550, parágrafo 5º, por exemplo, decisão do artigo 596, que a doutrina tem dúvida se é uma decisão interlocutória de mérito ou uma sentença. E a dúvida é relevante porque se for decisão interlocutória de mérito, cabe agravo de instrumento pelo artigo 1015, inciso 2. Se for sentença, cabe apelação pelo artigo 1009. Então, saber se aquele ato de mérito é decisão interlocutória de mérito ou sentença impacta diretamente no recurso, se é agravo de instrumento ou apelação. Nesse exemplo, eles até têm o mesmo prazo, tá? Apelação e agravo tem o mesmo prazo, mas tem ritos diferentes, efeitos diferentes. Então, você está na dúvida e escolhe ou apelação ou agravo, e metade da doutrina realmente briga se é apelação ou agravo, nessas hipóteses, o julgador deveria aceitar o tipo recursal escolhido pela parte, não dar preclusão, não dar coisa julgada, não deixar de conhecer o recurso, nem converter o recurso no que ele considera correto, e simplesmente recebe de braços abertos o recurso escolhido pela parte. Existe uma aparente fungibilidade, que eu não gosto de chamar de fungibilidade, que para mim fungibilidade não é conversão, fungibilidade é aceitar o meio escolhido pela parte, mas existem na lei algumas conversões legalmente previstas, em que julgadores podem converter recursos em outros, mas aí com espécie de previsão legal. Por exemplo, olha, artigo 1024, parágrafo 3º, o julgador, relator, pode converter embargos de declaração em agravo interno. Então a parte entra com embargos de declaração para relator, decisão isolada. O relator pode converter para agravo interno. Isso a gente estuda com calma na aula dos recursos típicos. E entre recurso especial e extraordinário, artigos 1032 e 1033. Um tribunal pode converter, um tribunal superior, ou STJ, STF, pode converter ou o recurso especial ou extraordinário no outro e mandar para o outro tribunal. Exemplo, bate um recurso especial no STJ. O STJ pode achar que em vez de recurso especial aquilo na verdade é recurso extraordinário,
converter o recurso especial em extraordinário e remeter para o STF. E o STF pode achar que, na verdade, não é recurso extraordinário, converter o recurso extraordinário em especial e baixar e mandar que o STJ julgue. Tá? Mas são conversões legalmente previstas. Eu não gosto de chamar de fungibilidade, mas alguns adjetivam isso aí de fungibilidade. Para acabar a aula, sucumbência recursal. Artigo 85, parágrafo 11. Mais uma regra do que um princípio, mas fato é que a gente normalmente estuda o 85, parágrafo 11 na aula de TGP, a gente fala ali de partes e regras, etc. Mas eu gosto de relembrar aqui, apesar de ser um artigo de honorários, vi no artigo 85, o parágrafo 11 fala que o tribunal sempre vai majorar, em grau de recurso, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Algumas observações sobre essa majoração. A sentença dava honorários de 10% a 20% para a fase de conhecimento. Entra-se com recurso. No julgamento do recurso, se for para rejeitar o recurso, ele vai majorar a condenação daquele recorrente em grau recursal. Ele majora os honorários. Então, a sentença deu 10% de honorários, não deu 20%, deu 10%. Esse sujeito que está perdendo apela e perde a apelação. Além de perder a apelação e a condenação ser mantida, a condenação de mérito, os julgadores têm que ampliar os honorários de sucumbência, por exemplo, de 10% para 12%, 10% para 15%, de 10% para 20%. O que importa é que o 85, parágrafo 11 diz que até o final da fase de conhecimento, até o último recurso de conhecimento, o máximo dessa majoração tem que ser até 20% total para a fase de conhecimento. Então, se o juiz dá 10 e o desembargador na apelação já majora de 10 para 20, nos próximos recursos, embargo de declaração, agravo interno, especial, extraordinário, embargo de declaração, agravo interno e assim vai, toda a vida, não há mais majoração possível para ser feita. Se já chegou em 20, tem que manter 20 sempre. O interessante seria fazer a majoração escalonada. Exemplo, sentença condena em 10, o sujeito entra com a apelação, majora só mais 5, vai para 15, aí entra com mais um recurso devido por ser desestimulando, já aumenta para 18, e assim vai para 20. Mas o CPC não diz como essa majoração é feita. Ele autoriza, na verdade impõe a majoração, mas não diz se ela já vai direto para o 20 ou se ela deve ser escalonada. Algumas observações. Em primeiro lugar, só cabe essa majoração do valor arbitrado na decisão anterior e você dar o algo a mais se o sujeito já tiver sido condenado antes em honorários. Vejam, então o sujeito que já estava perdendo e estava condenado, no julgamento do recurso ele continua perdendo, por isso chama sucumbência recursal. E o parágrafo 11 fala, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará honorários anteriormente fixados. Então o sujeito já estava perdendo, aí continua perdendo, majoração de honorários. Ainda que não sejam apresentadas contrarrazões no recurso, recorrente, autor perdeu, entra com apelação, recorrente, autor que perde. Recorrido, réu é intimado para contrarrazões, perde prazo de contrarrazões, não apresenta. Autor perde o recurso. Cabe majorar o valor dessa condenação em honorário de sucumbência em razão, em favor do advogado do recorrido. O recorrido não trabalhou em grau recursal, ele não apresentou contrarrazões, mas o entendimento da jurisprudência da doutrina é que sim. Você tem que dar esse plus para o advogado do recorrido, ainda que ele não tenha protocolado as contrarrazões, porque mais do que só remunerar o trabalho do advogado recorrido, também serve para desestimular recursos pelos recorrentes indevidos. Então o recorrente tem que ficar com medo de entrar com uma apelação infundada, porque se ele entra com uma apelação infundada, ele pode sofrer essa majoração de honorários em grau recursal. Outra observação importante é que, eu já mencionei aqui, né, o limite máximo de majoração até o final da fase de conhecimento é 20% de honorários para toda a fase de conhecimento. Gente, eram basicamente esses princípios e regras aqui de recursos. São vários, tem nomenclatura doutrinária e jurisprudencial, e é muito importante, eu gasto vários vídeos com teoria geral de recursos para a gente fazer uma base muito forte que vai adiantar muito o entendimento logo mais em vídeo seguinte de recursos em espécies. Tá? Essa teoria geral é bem importante e são esses, eu dividi em 2 vídeos, os princípios e regras recursais. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, se possível curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Aquele abraço e até a próxima.